Boa noite a todos os presentes, àqueles que nos assistem de casa, aos encarnados e desencarnados. Esse tema, Construamos a Paz, promovendo o bem, vai trazer uma reflexão muito boa, para que a gente passe a semana lembrando desse assunto, né, para colocar no nosso dia a dia. Emmanuel diz assim: reflete na importância de tua própria imortalidade e recorda, onde estejas, que a paz de teu ambiente começa invariavelmente em ti. E que paz é essa que a gente procura? Será que a gente procura a paz? A paz é uma coisa que merece reflexão, merece a nossa atenção, porque vivenciarmos o nosso dia a dia sem que tenhamos a consciência de certas coisas, de certas palavras, de certas definições, nos faz assim aquelas criaturas que vivem caminhando, sem saber para onde vai, sem saber como decidir. Então, que paz é essa? E que forma é essa de se trazer a paz? Porque se a gente for falar de paz, como é que a gente pode ter paz quando um filho reclama fome? Quando eu digo que um filho possa estar reclamando fome, eu não digo do meu filho, da minha filha, aqueles que estão em casa, do nosso próximo, mas sim todos os filhos de Deus, todos os nossos irmãos que estão por aí. Quem é que tem consciência da vida futura e não tem piedade por aquele que passa dificuldade? Aonde eu vou encontrar paz diante de um cenário desse? Assim, Jesus, nosso modelo e guia, se sente diante daqueles que passam as necessidades da terra. Deus está na sua tranquilidade, até porque a gente nem tem uma definição assim de como que é isso tudo em relação a Deus, né? Essa energia positiva, grande. Mas a gente sabe que existe a figura de Jesus, que é a mais próxima, que é quem cuida da gente, é o nosso governador, nosso irmão querido. E como, sendo um irmão mais velho, ele pode estar na tranquilidade, ele tem a tranquilidade dele porque ele sabe que todos nós vamos alcançar esse entendimento. Mas assim, ele ainda vive com a preocupação, né? Com a preocupação amorosa de que a gente alcance logo esse entendimento. Então, vamos entender o que é. Se a gente vai tratar da paz, construindo através do bem que se possa fazer ao outro, a gente está falando de caridade. Eu sempre digo nas palestras, a gente folheia o Evangelho, lê de vários assuntos, todos culminam na caridade. E por que isso, né? Por que a caridade nos movimenta dessa forma? E até a gente ouve falar que fora da caridade não há salvação. Mas por que isso? Tem outra forma? Vamos entender, então, o que é a caridade, para que a gente possa começar a se situar nessa coisa da paz e a caridade. No Livro dos Espíritos, a pergunta 886 pergunta assim, ó, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quem é estudioso da doutrina espírita chama isso de BIP, para a gente lembrar.
Peraí, mas caridade não é assim, a gente ir lá e dar um pãozinho para aquele que está com fome? Não é dar uma roupinha ali para quem está com frio? Muita gente pensa que caridade é isso. Só isso. Porque é sim. São as necessidades imediatas. Quem é que pode ouvir a Jesus se sente fome? Pensa, alguém bate na tua porta e te pede um café. E diz assim, eu estou com muita fome. Aí tu abre a porta e diz assim, hoje eu vou ser caridoso. Na maior essência, eu vou atender desde o começo, com o coração aberto, e depois eu dou o café. Aí eu chego e começo a falar de Jesus para a pessoa na porta, e a pessoa me olhando. E a mente dela dizendo assim, o que esta mulher está me olhando e me falando tanta coisa, assim, meu estômago está roncando de fome. Óbvio, essas são as necessidades imediatas. Alguém que está tiritando de frio, gente, o frio eu acho que é terrível, dói. Não adianta querer trazer nada além de um casaco numa hora de frio. Depois de aquecer, a gente pode até levar alguma coisa. Então, essas são as necessidades que a gente chama de benevolência. A gente vai lá, ajuda, dá uma roupa, dá um alimento. Mas se eu faço só isso é meio limitado. A caridade a que Jesus se refere é algo que vai além. Então, quando diz assim, benevolência para com todos, não é benevolência com meu filho querido, com meu amigo, né, que eu gosto muito, com aquele que não me encontraria. É benevolência com aquele que te incomoda, com aquele que te contradiz, com aquele que traz uma mensagem para ti que te choca. Temos que ser benevolentes, porque foram os espíritos que nos disseram. Não foi dentro de alguma casa espírita que alguém lá inventou essa história. Não. Foram os espíritos que vieram para nos orientar, para que a gente saiba a resposta correta. Então, benevolência para com todos. Quando a gente estiver em casa e alguma coisa acontecer, a gente tem que lembrar do bip. Eu tenho que ser benevolente para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. Isso a gente tem que aprender urgente. Porque a gente apontar o defeito do outro, ou a gente exaltar algo que o outro esteja fazendo de errado, a gente levar adiante, fulano fez isso, fulano disse isso, Beltrano fez aquilo. Isso é falta de indulgência. Sermos indulgentes é a gente olhar, ver que está errado, mas mostrar solidariedade. E aí a gente volta na benevolência. Para que possamos ser exemplo para aquele que erra, para que a gente possa conduzir esse que está em erro a um caminho do bem, a voltar atrás e pedir perdão, seja lá o que for necessário. E perdão das ofensas. Quem aqui nunca errou e que não necessita de perdão? Está todo mundo zeradinho? Já ofendeu alguma vez? Várias vezes. E muitas vezes ofendemos sem nem nos darmos conta. Essa é a caridade que Jesus quer da gente. Aí a questão 918 diz assim, por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia espírita? Aí a resposta, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e que quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Aí entra... Estou com a garganta seca hoje. Já falei muito. Conhecermos as leis de Deus, está lá no Livro dos Espíritos. Fala de todas as leis de Deus. Leis essas que valem tanto para a gente aqui,
na Terra, para que a gente saiba como conduzir o nosso tempo, as nossas ações, os nossos atos e principalmente nossos pensamentos, como também vale em qualquer lugar do universo. São as leis de Deus. A dos homens se modificam com o tempo. As primeiras leis foi lá, que a gente tem notícia de história, foi Hammurabi. Ele também escreveu numa pedra, está lá no museu. Então, as leis dos homens, elas já existem há muito tempo. Depois Moisés veio com outras, e assim foram se modificando, cada região tem uma lei diferente. Mas as leis de Deus são imutáveis. Então, quando eu tenho consciência dessas leis, e quando eu consigo colocar no meu dia a dia, por isso, o convite a pensarmos sobre o que está sendo dito hoje. Porque a gente precisa compreender, entender, para saber o que está fazendo. Um advogado, ele quando vai defender o seu cliente, ele precisa saber das leis, para saber de que forma vai conduzir aquele caso. As leis de Deus são simples, sabe? A gente vai lá ler, só que a gente não consegue ainda fazer. Elas, de uma certa forma, faz assim e tu vai ser feliz. Tu anda nessa linha aqui e vai ser feliz. Tanto é que lá na 614 pergunta assim, o que se deve entender por lei natural? Que é uma parte do livro dos Espíritos, né, falando sobre as leis. Aí a resposta é a seguinte, é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou deixar de fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta. A gente sabe disso. A gente faz isso com os filhos, com aqueles que convivem com a gente, né? A gente diz assim, eu quero ir lá, mãe. Aquela frase famosa que a gente vê todo mundo falar. Eu quero ir lá, não, mas tu não vais lá, mas todo mundo vai. Não, mas tu não és todo mundo. É assim que a gente diz, né? Por quê? Porque a gente sabe que não é bom. A gente precisa orientar para as coisas boas. Então, as leis de Deus funcionam assim. Ele quase diz para a gente assim, onde que tu vas? Eu vou em tal lugar. Tu podes contar para todo mundo aonde tu vais e tudo que tu vai fazer lá, tu podes colocar para todo mundo ouvir? Ah, não. O que eu vou fazer eu não posso ficar contando. Aí não pode, está errado. Alguma consequência daquilo ali vai trazer para ti, ou agora ou depois. E sabe aquela coisa que a gente ouve assim, a avó dizia assim, olha minha filha, Deus está vendo. Não é? E Deus está vendo. Então, quando a gente se engana, a gente está tentando enganar o outro, na verdade, a gente está se enganando a si próprio, né? Trazendo uma desculpa, uma forma de fazer aquilo e fazer de conta que está tudo certo. Então, a gente sempre se afasta de Deus quando a gente se afasta das leis morais. E temos muitas, tem lei da sociedade, tem lei do trabalho, todas elas trazem como a gente deve agir. O livro dos Espíritos é um manual. Como se dar bem na vida, pode ser o título. Como ser feliz, podemos dar vários títulos. Na questão 1018, pergunta assim, em que sentido se deve entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado, queria dizer que seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem, ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. E o que tem isso tudo a ver com a paz e com fazer o bem, né? É que a paz, ela só vai acontecer com aquilo que eu cultivar no meu íntimo. Porque a gente pode estar no meio de uma guerra e sentir paz. Porque a paz está dentro, ela não está fora. Eu não vou ter paz quando aquele que me incomoda parar de me incomodar.
porque ele incomoda, porque é um problema dele. Às vezes eu posso ser a consequência. Eu faço a minha parte. E se ele não quisesse melhorar, eu já sei que eu já fiz a minha parte. É fazermos a nossa parte. Isso vai nos trazendo paz interior. A paz nunca está fora. Temos o mau hábito de culpar. Eu não tenho paz porque fulano me incomoda, eu não tenho paz porque eu tenho 3, 4 filhos que choram o dia inteiro, eu não tenho paz porque... Mas a gente pode ter paz tendo tudo isso. Eu li num livro, que agora eu não vou saber o nome, porque eu sou bem ruim de gravar os nomes, mas quem acompanhava o espírito, ele estava indo visitar um bordel, uma casa, né, que tinha as meninas, tal. E aí, quando o espírito chega lá, tem uma senhorinha lá dentro, onde lá acontece de tudo, né? Ele diz: nossa, ela trabalha aqui? Aí ele diz: sim, porque ela não se abala com aquilo que ela vê. Ela não tem as influências que nós, quando vemos certas cenas, mexe com o nosso íntimo. Então, ela já tinha superado tudo aquilo ali, ela estava pronta para aquele trabalho. Assim, nós vamos nos desenvolvendo, porque cada um vai desenvolver uma coisa diferente do outro. Um vai ter tendência para uma coisa, o outro para outra, e assim a gente vai trabalhando essas coisas dentro da gente, e quanto mais a gente trabalha, mais paz a gente sente, porque já superei. Fulano está ali usando droga, a gente olha, a mim não me causa nenhuma curiosidade, nem nada. É porque está superado, é porque aquilo ali dentro de ti já diz assim, não precisa. Mas para outros é um tormento. Então, tudo é um caminhar, né? Nossa dedicação, quer ver uma coisa? Nossa dedicação ao mundo acadêmico é para quê? A gente vai lá, a gente nasceu depois de uma certa idade, escola, até se formar, até ter uma profissão. Para quê? Para que a vida aqui na Terra seja um pouco mais confortável, para que a gente tenha entendimento, para a gente conheça as ciências, para que a gente tenha um bom emprego, para que a gente tenha, se não tiver um bom emprego, mas pelo menos que a gente tenha noção das coisas. Tem um emprego, tem uma casa, tem aquilo tudo que a vida aqui na Terra pede. E a gente, de contrapartida, a gente estuda as leis de Deus para que a nossa vida seja mais fácil quando retornarmos ao plano espiritual. Óbvio, aqui tem o efeito aqui, mas colhemos, a colheita total é quando a gente volta, né? Então, tudo que a gente faz aqui, a gente vai aprendendo, vai junto com as coisas da terra, estudando os ensinamentos de Jesus, de Deus. Vamos trabalhando esses dois lados para que nos facilite no futuro, né? Então, é um esforço. Estar aqui na Terra sempre tem trabalho, porque nada que é de Deus fica parado. Tudo tem movimento, né? Até, se a gente for estudar as leis naturais, que também são leis de Deus, a gente vê, a gente consegue compreender hoje, porque a gente tem a internet que nos ampliou muito em termos de conhecimento. A gente conhece sobre as marés, se não conhece a fundo, a gente conhece superficialmente. Tudo tem movimento. É o mar que tem movimento, são os astros, a nossa terra está em movimento, tudo. E nós também precisamos ter esse movimento de busca. E aí é que começa o nosso trabalho dentro dessa palavrinha tão falada, dentro da caridade, que é onde a gente sai do nosso conforto, que a gente sai dali da nossa cadeira, que às vezes a gente está fugindo das coisas para fazer algo por alguém. Não só esse combo de coisas, né? Não só dar o que é material, mas dar o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso amor,
fazermos a caridade através do burilamento dos nossos sentimentos. No livro Céu com Céu, do livro Pão Nosso, de Emmanuel, o título é Céu com Céu. Aí tem uma passagem de Mateus, que é uma fala de Jesus, né, que diz assim: mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubem. Aí vem a mensagem. Em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar. Nessa declaração de Jesus, positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho, pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na terra. O que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes, por não poderem assambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Quer dizer, a gente pode ter, às vezes, benefícios que a vida nos dá, mas nós não podemos deixar que o orgulho, que às vezes a nossa ganância de querer mais, de nos acharmos melhores do que os outros, nos segue. A gente entra numa cegueira, porque o poder é às vezes um vício, que tu queres mais e queres te sobrepor, aí tu vai fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, achando que está angariando os tesouros do céu. Da mesma forma, aqueles que olham, aqueles que têm o poder e também têm a inveja, queriam ter a posição do outro. Então, sejamos felizes com aquilo que a gente tem. Porque enquanto a gente não aprender a amar o nosso próximo, enquanto a gente não entender, a gente sabe que as diferenças sociais são uma coisa que ela é transitória, ela às vezes é necessária, e é algo que é de acordo com cada um que tem uma habilidade diferente um do outro de conquistar as coisas. Então, existe isso, existe até para que a gente possa aprender. Mas o que a gente faz daquilo que a gente tem, que a gente recebe, é que tem valor para Jesus. Ele não vai dizer assim, porque tu tinhas um cargo bom lá na terra, agora tu vais ter uma posição aqui no céu. Não. Eu te dei posição social, eu te dei dinheiro, eu te dei condições de estudar, eu te dei tudo que tu podias. O que tu fizeste com tudo isso? O que a gente faz com aquilo que a gente ganha? Seja pouquinho, seja muito. Porque tem gente que tem um pouquinho de nada e faz um monte. E tem gente que tem um monte e não faz nada. Porque se sente superior, porque às vezes trata o outro com indiferença, com arrogância. Temos que ter cuidado com aquilo que a gente faz. E aí, continuando, quando o Mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz no coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência possui o roteiro celeste. Fazendo o bem, a gente está no roteiro de alçar voo para os lugares mais altos. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. A gente não ganha aqui quando nós somos um bom profissional e a gente vai mudar de empresa, às vezes não recebe uma carta de recomendação. É assim na espiritualidade. A gente chega lá no alto e aí, às vezes, passa daqui para lá. Não, esse irmão, essa irmã fez bastante coisa lá na Terra. Tem o seu merecimento. Ninguém, na prática do bem... perdi toda. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida,
ninguém se engane nesse sentido, né? Nos cimos da vida, lá nesse lugar que as coisas são mais suaves, com mais felicidade. Além da terra, fulgem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário produzir luz para percebê-las. Quem já leu aqui os romances espíritas já identificou que os espíritos, quando estão num estágio muito atrasado, de muita perturbação, que não querem se melhorar, os espíritos de luz chegam perto, conversam, tentam contato, mas eles não vêm. Porque nada é forçado. Mas Deus dá oportunidade para aquele que vai lá, que busca Ele, que tenta tirar Ele daquela situação, porque é um movimento de tanto ir lá e de tanto dar a intuição, a vibração, e aquele espírito endurecido, uma hora ele se modifica. Me perdi de novo. Sou fina disso. Além da terra, fugem bênçãos celestiais. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Ainda bem que eu não fico com vergonha, eu me perco, mas continuo. Quem é que sai de uma situação e já alcança cidades espirituais muito avançadas? A gente vai de grau em grau, a gente vai de caminhada em caminhada, de aprendizado em aprendizado. E se a gente é esperto, se a gente quer melhorar a vida da gente, a gente precisa entender essas coisas, saber o que é paz, saber o que é fazer o bem, saber o que é fazer a caridade, para cada vez mais, porque isso vai se refletir aqui. A gente tem esse reflexo aqui. Porque quantas vezes, gente, eu não sei se na plateia tem alguém que trabalha no centro espírita, quantas vezes a gente passa por aquela porta ali, destruído, arrastando os pezinhos no chão. E aí a gente passa pela porta e a gente parece que já recebe um jato de luz, que já te dá um pouco de ânimo. Aí a gente conversa com o outro. A gente recebe uma palavra boa aqui. Aí tem um que vem e abraça e beija. Aí daqui a pouco alguém entra com um problema sério, a gente vai conversar e vai dar uma atenção. E aí tu diz assim, por que eu estou chateada se o meu problema é tão pequeno? Porque a gente vai ficando com o problema pequeno se a gente consegue comparar com o do outro. E é nessa troca que nós vamos aprendendo a cultivar a nossa paz com aquilo que a gente faz de bem para o outro. Eu acho que eu vou querer uma aguinha. Me deram uns copinhos tão pequenininhos, né? Tem um texto do Emmanuel. Davi até quanto? Mais um pouquinho, pode ser? Tem um texto do Emmanuel que diz: a paz do mundo e a paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo o dá. Porque a gente se confunde muito, sabe? Obrigada, querida. Agora é um copo de... Porque a paz de Jesus Cristo não é aquela paz que a gente imagina assim, depois de uma semana inteira de muito trabalho, a gente chegar no final de semana e querer uma rede para descansar. Agora eu estou em paz. Vou sentar no sol, né? Vou tomar uma água de coco. Não tem ninguém para me incomodar, ninguém vai reclamar do meu lado, eu estou em paz. Não está em paz. Porque todas as atribulações, tudo aquilo que a gente tem de confusão dentro da gente, que a gente tem, né? Tudo que vai dentro da cabeça vai junto com a gente para onde a gente for. Se a gente for daqui, lá para as Bahamas, para aqueles lugares bem lindos, a problemada vai toda junto. Então, precisamos ajeitar isso para que a gente, onde a gente esteja, a gente tenha paz. Nem que seja um pouquinho.
porque tudo ainda não dá, né? Ainda está meio atrasadinho para a gente ter paz o dia inteiro, mas dá para ir conquistando, sim. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. Que é isso que eu estou falando. A gente vai para uma rede, uma aguinha de coco e acha que está em paz. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino. A paz, nesses locais que as energias estão melhores, que o povo é mais evoluído, é trabalho o tempo inteiro. Porque nós estamos dando trabalho para eles. Né? A gente dá um trabalho que é uma coisa. Pensa, cuidar de cada cabeça que tem. Só aqui, ó. Cada um tem um problema, cada um tem uma família, cada um tem uma confusão dentro de casa, ou no trabalho, ou na escola, ou seja lá onde for. E tem uma coisa para resolver. E esses irmãos estão aí, trabalhando por nós, nos conduzindo. Às vezes a gente passa, um monte de gente entra aqui e diz assim, eu estava passando aqui na frente, olhei a placa e entrei. Foi o acaso? Não foi, entrou cheio de problema, vem contar chorando, ai meu Deus, eu entrei aqui e senti uma coisa tão boa, né? E chora. Não é o acaso, são esses irmãos nossos que estão por nós. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino, a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao Espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz nas nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. Porque se a guerra cessa, os sentimentos de ódio de um povo para o outro, eles continuam. Então, há paz? Não, né? Nós somos responsáveis pela paz. E ela começa em cada um de nós. Porque se eu olho na televisão um noticiário sobre a guerra, mas eu tomo, o país tal está brigando com o país tal. Mas se eu tomo partido de um lado, eu não estou sendo caridoso. Eu não estou sendo benevolente. Eu não estou tendo indulgência. E eu não estou perdoando. Então, o nome partido eu não gosto. Porque o nome já divide. É partido. Né? Não estou falando de política, tá? Eu estou falando de tudo, porque várias coisas a gente usa esse nome. Eu acho que não. Eu acho que tem que ser a união, né? A união de tal coisa, a união de tal coisa. Vamos unir mais. Então, porque aquele... Não. Aí a gente está fazendo errado. Se a gente divide as coisas, a gente está fazendo errado. Aí ele dá uma lista. O Emmanuel traz uma lista das nossas confusões. Vou tentar ser bem breve agora. Dos abastados, inconscientes é a preguiça, improdutiva e incapaz. Dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. Dos ociosos sistemáticos é a fuga do trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Então, é em todos os sentidos, todos, que a gente tem que pensar se estamos fazendo certo, se estamos fazendo errado. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que se desfrutam da paz do mundo. A paz do mundo, a gente já entendeu como é que é, né? Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores do século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo,
de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Escolhemos a atitude certa para que a gente possa encontrar essa paz. A gente fala no mundo de regeneração, mas o que a gente está fazendo para que esse mundo de regeneração chegue? Vocês estão achando que vai chegar e vai virar uma página e dizer assim, ó, tocar uma trombeta lá fora e dizer assim, pam, 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 começou o tempo de regeneração? Não. Não, porque cada um aqui é diferente, cada um tem um tempo diferente. Para um já começou, já está vivenciando a paz dentro de si, já está vivenciando a regeneração, já está em outro patamar. Para outros vai demorar daqui algumas e outras encarnações. Para uns menos, para outros mais. Mas a caridade, Caritas, diz que toda vez que a gente ajuda alguém, a gente está construindo, está indo lá e fomentando uma árvore poderosa que é levada até Deus, para que Ele possa ver cada uma das nossas ações. Então, a paz que eu procuro, muitas vezes está no silêncio que eu não faço. Muitas vezes está num perdão que eu peço, num carinho que eu dou, aquele que às vezes nem é merecedor, mas se eu dou, eu desperto nele talvez a vontade de ser bom. E é isso que Jesus quer, que sejamos trabalhadores como ele fez. Tivemos uma peça hoje de tarde falando de Judas. Judas traiu Jesus. No entanto, quando ele se desvencilhou do corpo físico dele, a primeira atitude dele foi ir ao umbral e cuidar dele por 3 dias, para que ele pudesse se recuperar. Porque aquele homem que errou era o seu amigo. E o amor tem que prevalecer mais do que as nossas más atitudes. Que Jesus, desculpe eu passar o tempo, que Jesus esteja com cada um e que tenhamos a capacidade de cultivar essa paz interior no nosso coração, para que a nossa vida se modifique e que nós possamos ser os exemplos do qual Jesus tanto anseia. Boa noite a todos.